São 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, o quinto, como sempre, é o mais divertido. O primeiro exercício diz o seguinte: um objeto de dimensões desprezíveis, esse dimensões desprezíveis ele sempre aparece aí nesses exercícios porque a gente está desprezando rotação, né? A gente está considerando que são movimentos de objetos pequenos e que não, a rotação do objeto em torno do próprio eixo não impacta no movimento, né? Pense, por exemplo, numa borracha dessas que vocês usam para apagar as anotações, em algum objeto assim pequeno. Se você pensar, por exemplo, numa garrafa, ela tem um movimento um pouco mais complicado que a forma como ela gira pode impactar no movimento, tá? Então, um objeto pequeno é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 10 metros por segundo a partir do solo. Após o lançamento, o objeto subiu, descrevendo uma trajetória retilínea até parar de subir, ao atingir a altura de 4,5 metros em relação à superfície de onde foi lançado. Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre como 10 metros por segundo ao quadrado. Sobre este movimento, é totalmente correto afirmar que... E aí vem algumas afirmações. Professor, rapidinho Sim? para olhando aqui. Essas questões aí estão onde? Você está pegando aí ou a gente pode ter acesso? Ué, é o exercício que vocês deveriam ter entregue, né? Ah, tá. Então, já entreguei. Tá. Foi a lista que vocês viram, né? Sim, Tá. é que eu estava procurando aqui. É que depois que vocês entregam, por isso que eu ponho na gravação para ficar acessível para vocês. Mas também a gente pode dar um copy aqui geral e postar no. É porque quando você envia, você não tem como ver, daí eu queria Não tem comparar. mais como ver. Deixa eu jogar ele aqui para. Professor, isso daí é atividade do exercício 4, da lista 4? E não era para entregar até semana que vem? Semana que vem, não, estava escrito acho que 5 de abril, né? Nossa, então perdi. Não, mas tudo bem, eu reabro depois para vocês lançarem, não tem problema. Tá bom, então, obrigada. Eu também fiquei nessa, professor. Tá bom, vou dar 0 para todo mundo, pronto. Não, eu reabro lá. Não tem problema. Olha só. O que que esse cara está me dizendo sobre esse movimento? Ele está me dizendo, pensando lá, né, traduzindo, né, aqui para o desenho, o que que ele está me dizendo? Que eu tenho aqui o solo, o objeto foi lançado para cima e ele foi lançado com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E que ele subiu até parar. E ele parou de subir quando a altura alcançada foi de 4,5 metros em relação ao solo. Chegou aqui, velocidade 0. Parou de subir. E aí, na sequência, o que acontece? Parou de subir e começa a descer. Lei da natureza, né? E aí ele desceu até voltar para o solo. Tá. Você pegou a borrachinha, jogou ela para cima, ela subiu, parou de subir, caiu, voltou para o solo. E ele faz algumas perguntas sobre se esse movimento teve ou não teve alguma influência da aceleração gravitacional terrestre. Vamos pensar agora no seguinte: nosso observador inercial é colocado aqui no 0 do lançamento, tá? E ele vê o objeto subir e descer, e em relação a ele, esse objeto é descrito, né, o movimento é descrito assim: posição em qualquer instante igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos efeito da gravidade T ao quadrado. A velocidade do movimento em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. E a gente tem ainda uma relação entre velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado
2 vezes aceleração, posição menos posição inicial. Tá. As afirmações que ele faz são relativas à altura onde esse objeto parou de subir. Tá? Ou seja, qual a altura dele quando a velocidade foi 0? E aí vocês precisam pensar no seguinte: quando nós usamos essas equações aqui, nós estamos partindo do pressuposto que a influência do atrito, né, a resistência do ar, ela é desprezível. Essas equações aqui são válidas só nesse caso. Tá? Então, vamos ver o que aconteceria com um objeto lançado com essa velocidade a partir desse ponto. Ou seja, vamos considerar o seguinte, que o objeto foi lançado com velocidade de 10 metros por segundo a partir da coordenada 0 metros. Que altura esse objeto atingiria para parar de subir? Tá? O jeito mais direto de obter esse resultado é usando essa equação aqui, que é a equação de Torricelli, porque ela relaciona velocidade com posição. Então, ó, vou trazer Torricelli para cá, a equação, né? Não o Torricelli, porque o Torricelli não deve ter mais nem pó dele, morreu há muitos anos. Y menos Y0. Para esse movimento aqui, a gente vai ter o quê? Que VY em qualquer altura é igual a 10 ao quadrado, menos gravidade, a gente está trabalhando com 10, 2 vezes 10, 20, y menos y0, que é 0. E a pergunta é, quando esse objeto parar de subir, velocidade 0, qual vai ser a altura que ele vai estar em relação ao solo? E aí, nesse caso, nós temos que 20H é igual a 100, portanto, H é igual a 100 dividido por 20, que é igual a 5 metros. Ou seja, se o objeto atingiu 4,5 metros e não 5, isso significa o quê? Que a aceleração gravitacional não foi a única coisa que atuou sobre ele. Ele não chegou na altura de 5 metros, por quê? Porque o atrito foi importante. E aí a gente começa, a partir desse resultado, a olhar para as alternativas possíveis aqui. Olha só. A primeira delas diz, a ação das forças de atrito do movimento foi desprezível. A gente já sabe que não foi, então não está certo. A altura final do movimento de subida foi 10% maior do que o esperado devido ao efeito da força de atrito? Não, foi menor que o esperado. O esperado era 5 e ele chegou em 4,5. A velocidade final do objeto foi menor do que o esperado, apesar da perda de energia cinética ter sido desprezível. A perda de energia não foi desprezível, tá? O efeito do atrito foi desprezível? Não, não foi. E aí, a última, a altura final do movimento de subida foi 10% menor do que o esperado devido ao efeito das forças de atrito. Era a única correta, tá? Então, é um exercício aí que vocês tinham que treinar bastante essa habilidade de ler o texto, entender o desenho e trabalhar com as equações matemáticas, tá bom? Por enquanto, não. Tá. Karen, você que chegou agora, e o Matheus também, tudo bem? Por enquanto, sim, professor. Tá. Então, vamos para o segundo exercício. Um objeto é lançado verticalmente para cima e sobe até atingir a altura máxima do movimento em 2 segundos após o lançamento. Após atingir essa altura máxima, o objeto cai até atingir o solo em um ponto 2 metros abaixo do ponto onde ocorreu o lançamento. Cuidado com o português que ele atropela aqui, tá? Considere desprezíveis as dimensões do objeto, o atrito do objeto com o ar
E ainda considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale qual das alternativas abaixo contém somente afirmações verdadeiras. Então, vamos focar nisso aqui. O objeto é lançado verticalmente para cima, sobe até atingir a altura máxima do movimento 2 segundos após o lançamento. Atingiu essa altura máxima e cai. Mas ele não cai até o ponto de lançamento, porque o solo está 2 metros abaixo do lançamento. Então, vamos desenhar? Não tem vergonha nenhuma em desenhar nesse caso, viu? O pessoal tira sarro, né? Entendeu o que é que eu desenho, mas na física é super importante que vocês não tenham vergonha de desenhar e rascunhar para entender o movimento que foi proposto, tá? O solo está aqui embaixo, o objeto está aqui a 2 metros de altura, quando ele é lançado para cima, com uma velocidade inicial que eu não sei quanto é, mas eu sei que ela é diferente de zero. Aí o objeto vai subir até atingir a altura máxima, que é quando ele atinge velocidade zero. E depois disso, ele inicia um movimento de retorno, desce, 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 passa do ponto de lançamento e vai cair 2 metros abaixo, tá? É isso o que está escrito lá no enunciado. Ele não me diz qual é a velocidade de lançamento, mas ele me diz que o tempo de subida é de 2 segundos. Tá? Isso é suficiente para eu saber qual é a velocidade de lançamento. Bom, como é que a gente aborda esse problema com o nosso ferramental? A gente coloca o observador inercial aqui, né, vinculado ao ponto zero da trajetória. Nossa, ele emagreceu muito. Não gostei dele assim, não. Prefiro ele mais gordinho. O observador inercial, assim fica mais charmoso. Ele olha o objeto a partir daqui de baixo. Ele localiza esse objeto ao longo de um eixo vertical e ele considera que positivo é para cima, tá? Então, em relação a esse cara, o que a gente sabe de um movimento desse tipo? Que o movimento pode ser tratado com essas equações. A posição do objeto em relação ao observador inercial é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos aí o efeito da gravidade para baixo. Que a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, e que vy ao quadrado é igual ao v0y ao quadrado menos 2 vezes gravidade y menos y0, tá? Então, estão aí as 3 equações. O que eu sei sobre esse movimento? Eu sei que ele demorou 2 segundos para chegar no ponto mais alto da trajetória e que ele partiu de uma altura y0 igual a 2 metros. Tá? Usando essas duas informações, eu posso saber primeiro qual foi a velocidade de lançamento dele. Posso. Basta que eu olhe aqui, ó, para esta equação aqui. Tá? Se a velocidade do objeto em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, e eu sei que quando a velocidade do objeto foi a zero, esse objeto que foi lançado com uma velocidade desconhecida, gravidade 10, o cronômetro estava marcando quanto? 2 segundos. Então, o objeto foi lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, já tenho mais um dado
aí sobre o movimento, tá? Com estes dados, eu já posso responder as perguntas? Sim, eu nem preciso, nesse caso, explorar item por item que está lá no enunciado. Vamos ver por quê? Ó. Deixa eu dividir a tela aqui. Olha só. Afirmativas. Só uma delas é totalmente correta, tá? Primeiro, o tempo total de voo do objeto, intervalo de tempo decorrido entre o lançamento e o objeto tocar o solo, foi de 4 segundos? Não pode ser. Pelo seguinte, se o objeto saiu daqui e demorou 2 segundos para chegar no ponto mais alto, ele vai gastar 2 segundos para voltar para cá, 2 para subir, 2 para descer, 4, mas ele ainda tem que cair por mais 2 metros. Então não pode ser 4 segundos. Ele vai gastar mais de 4 segundos. Quanto? Posso calcular, mas aqui não me interessa, porque é uma questão múltipla escolha. Então, eu só já usei aqui o resultado que eu tenho para descartar essa primeira afirmativa. Tá? Item B. Ao longo do movimento, o módulo da aceleração do objeto foi de 20 metros por segundo ao quadrado? Em momento algum. Isso aqui não precisava nem ter feito cálculo, porque é um movimento com aceleração constante. A aceleração foi dada aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Terceiro, o módulo da velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo foi de 20 metros por segundo? Não. De quanto foi? Não sei. Mas eu sei do seguinte: se ele foi lançado com 20, ele sai daqui com 20, vai perdendo velocidade até parar, e aí começa a cair. Quando ele volta aqui, ele está com 20 de novo, só que com sentido para baixo. E ele ainda vai cair mais 2 metros. Então, eu sei que ele vai terminar o movimento com uma velocidade maior do que 20. Logo, letra C está descartada. Tá? Letra D. Ao atingir a altura máxima do movimento, o módulo da aceleração foi de 0 metros por segundo ao quadrado? Não. O módulo da aceleração foi sempre 10 metros por segundo ao quadrado. O que zerou lá no ponto mais alto foi a velocidade. E a última, o módulo da velocidade de lançamento do objeto foi de 20 metros por segundo? Foi, né? A gente fez esse cálculo, tá? Reparem uma coisa, eu poderia ter resolvido, se eu estivesse fazendo uma prova, eu resolveria essa questão sem fazer nenhum cálculo, só analisando as respostas. Como? Olha só, o objeto foi lançado, subiu 2 segundos e depois caiu até um ponto abaixo do lançamento, está no enunciado. Então, isso me leva a descartar a primeira, que diz que o tempo total é de 4 segundos. Se o retorno é maior se a descida é maior que a subida, isso aqui não pode ser verdadeiro, tá? A aceleração do movimento é sempre 10, então a letra B está descartada. E a letra D também. Aí sobrou C e E, tá? E aí eu sei que uma das duas está errada. O objeto foi lançado com uma velocidade que eu não sei qual é, mas ele parou em 2 segundos. Ora, se ele perde 10 metros por segundo em cada segundo de movimento, e ele parou em 2 segundos, ele só pode ter sido lançado com 20, né? Com 20 metros por segundo, subiu 1 segundo, a aceleração foi de menos 10, então a velocidade cai para 10. E mais 1 segundo de subida, zerou. Tá? Então, eu poderia, um estudante mais habilidoso, alguém mais preparado para fazer questões desse tipo, poderia ter chegado ao resultado aí de uma maneira mais rápida. Nenhum problema em fazer os cálculos até de 1 por 1, tá? Estou só mostrando para vocês que é uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo em vocês, tá? Tudo bem até aí, gente? Professor, só uma dúvida. O porquê a velocidade final dele foi 0?
Não, a velocidade final dele não é zero. A velocidade dele lá em cima é zero. Aqui. Ah, entendi. Tá? A velocidade, se a gente quisesse desenvolver esse exercício todo, a gente pode até calcular a velocidade dele, vai dar um pouquinho a mais. Olha só. A gente tem a velocidade de lançamento, nós temos a posição inicial, que foi 2, tá? E a gente tem a posição final, que é 0. Então, por aqui, a gente pode calcular a velocidade final dele. Vamos ver de quanto que ela foi. Ó, vou puxar a Torricelli e vou dizer o seguinte, ó. Eu quero saber agora qual é a velocidade final do movimento, velocidade aqui embaixo, tá? Ela é igual à velocidade de lançamento, que foi 20, então 20 ao quadrado, menos gravidade 10. Velocidade final corresponde à posição final, que é 0. Posição inicial dele, está lá no enunciado, foi 2. Tá? Então, VY final ao quadrado vai ser igual a 400. Aqui, menos 20 mais 2, mais 40. Tá? Então, a velocidade final do objeto é igual a mais ou menos raiz de 440. E isso vai dar... Raiz de 440... 20,98, aproximadamente 21 metros por segundo, tá? Então, ele chegou lá embaixo com uma velocidade de aproximadamente menos 21 metros por segundo. 1 metro por segundo a mais do que quando ele passou por aqui. Tá? Tá bom. Valeu, professor. É que eu fiz a conta e eu fiquei com uma dificuldade nesse aí para descobrir a velocidade. Mas acabou que nem precisou, que eu inverti a situação. Tá. E aqui também, se eu quisesse calcular o tempo de voo, o tempo total, seria fácil agora, né? Porque eu pegaria, por exemplo, essa equação aqui agora, da velocidade, ó. Eu sei que a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Ele termina o movimento com menos 21, ele começa o movimento com mais 20, a gravidade é 10, isso vai me dar o tempo de voo, tá? Então, menos 10 vezes o tempo de voo é igual a menos 21 menos 20. Logo, o tempo de voo vai ser igual a 41 dividido por 10. O tempo de voo vai ser aproximadamente 4,1 segundos, tá? Então, ele demora 0,1 segundos para percorrer esses 2 metros aqui a mais para chegar aqui embaixo. Isso faz com que ele tenha uma velocidade de 21 metros por segundo. Então, você poderia fazer tudo para ir descartando ou poderia ir usando lógica, tanto faz. Tá? Aí, essa habilidade de usar a lógica a partir de um resultado para ir fazendo, para respondendo, ela vem um pouco mais com o tempo, né? No início, você vai realmente fazer um por um, item por item, para conseguir chegar no resultado. É só uma questão de ir ganhando habilidade e velocidade. Muitas vezes, esse tipo de questão de concurso, de prova de vestibular, prova de concurso público, eu não gosto muito desse estilo de prova, porque ele mede mais a sua prática do que o seu conhecimento, né? Às vezes, o cara que faz item por item, ele tem até mais conhecimento do assunto que o outro, mas o que ele não tem muito é prática em fazer prova. Então, esse tipo de questão, ele mede muito mais a prática que você tem em ficar resolvendo questões do que o quanto que você, de fato, conhece do assunto. Tá? Bom, vamos para a questão número 3.
um objeto cuja massa é de meio quilograma, e aí é super divertido ver o que vocês tentam fazer para enfiar esse meio quilograma em algum lugar do exercício, que ele está aí só para confundir vocês. O objeto de dimensões expressíveis é lançado verticalmente para cima, de uma altura de 5 metros em relação ao solo, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Ele sobe até atingir uma altura máxima e depois cai até atingir o solo com uma velocidade final que eu não sei quanto é. O atrito entre o objeto e o ar é desprezível, ou seja, a gente pode usar as equações que foram que a gente tem, né? Que a gente está trabalhando. Qual das afirmativas a seguir contém os valores corretos para altura máxima alcançada pelo projétil, tempo de voo e velocidade final imediatamente antes de atingir o solo? Vamos desenhar. Dados relevantes deste problema. Número 3. O objeto é lançado a partir de uma altura de 5 metros em relação ao solo, com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Tá. E eu quero saber 3 coisas. A altura máxima alcançada pelo projétil, tempo de voo e velocidade final. Que movimento é esse? Bem parecido com o anterior. Só que a altura com o anterior é o número 1, na verdade. A altura inicial de 5 metros. Aliás, com o número 2 mesmo. O número 2 era de 2 e aqui é de 5. O objeto é lançado com uma velocidade de 15 metros por segundo. Sobe até parar, quando a velocidade dele é 0. E aí, inicia um movimento de retorno e cai até atingir o solo aqui embaixo com uma velocidade que eu desconheço. Tá? Equações gerais para esse movimento a gente já tem, né? Elas já foram dadas aqui em cima. Então, são essas 3 equações aqui. Essa lousa é mais divertida que a gente tem na sala de aula, né? Aqui eu consigo fazer isso, lá eu não consigo. E nem dói meu ombro. Puxa, deu tudo errado. Por que ele não trouxe o que eu pedi? Vai. Vamos escrever de novo. Posição do objeto. Em qualquer instante de tempo. Posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos um meio de gravidade tempo ao quadrado. Velocidade em qualquer instante, velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, e vy² igual a v0y² menos 2 vezes gravidade, y menos y0. Então, essas 3 equações. Para este movimento, como é que essas 3 equações ficam? Posição inicial, 5. Velocidade inicial, 15. Gravidade, 10. Dividido por 2, 5. Vy, em qualquer instante, 15 menos gravidade vezes o tempo. E vy² igual a 15 ao quadrado menos 20 y menos 5, porque
coordenada inicial é igual a 5, tá? Primeira coisa que eu quero saber é qual é a altura máxima alcançada pelo objeto. E aí a gente precisa lembrar que a altura máxima corresponde à velocidade zero. Ótimo, então eu pego a equação de Torricelli e faço o seguinte: quando a velocidade do objeto for zero, esse objeto que partiu com velocidade 15 terá atingido que coordenada? Esse h é a altura máxima, tá? Então, vou passar isso para o outro lado. Ou 20h menos 5 é igual a 15 ao quadrado. O 20 vai para lá dividindo, então h menos 5 é igual a 15 ao quadrado dividido por 20. Ou ainda o h é igual a 15 ao quadrado dividido por 20 mais 5. Rodando a manivela disso aí, que resultado que a gente vai ter? onze ponto 25 mais 5, 16,25 metros, tá? Então, a altura máxima total, 16,25 metros. Letra A. Então, isso aqui, respondido. Para não me complicar, para fugir de resolver uma equação do segundo grau, eu agora vou fazer o seguinte: ao invés de atacar tempo de voo, eu vou atacar velocidade final primeiro. Uma estratégia para fugir da equação do segundo grau. Por quê? De novo, eu vou usar a equação de Torricelli para chegar na velocidade final. Fazendo o seguinte, ó. Vy final é igual a 15 ao quadrado. Estou pegando direto daqui, tá? Menos 20 vezes. Qual é a posição onde a velocidade do objeto é final? É zero. Então, 0 menos 5. Tá? Então, isso aqui vai me dar a velocidade final do movimento. Então, Vy final ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado mais, né, menos vezes menos dá mais, 20 vezes 5, 100. Tá? Então, aqui 15 ao quadrado, 225, né? 225 mais 100, 325. Logo, a velocidade final do movimento é mais ou menos raiz de 325. E a gente vai adotar o sinal negativo porque o objeto está descendo, né? Então, está apontando para baixo. Raiz de 325 é igual a 18 menos 18 metros por segundo. Tá? Então, está aqui a resposta do terceiro item. Com o tempo de voo, fica muito fácil chegar na resposta para velocidade, para o tempo de voo, porque eu posso usar esta equação aqui. Deixa eu mudar a cor, para depois vocês conseguirem localizar. Colocar um verde aqui. Tá, então eu vou usar essa equação aqui e vou fazer o seguinte, né? A velocidade em qualquer instante de tempo é igual a 15, que é a velocidade inicial, menos 10t.
Quando esse cara atingir a velocidade de menos 18, o cronômetro estará marcando o tempo de voo. Terminou o movimento, né? Então, daqui, nós temos que menos 10 tempo de voo é igual a menos 18 com menos 15, o que dá menos 33. Então, o tempo de voo é menos 33 dividido por 10, que dá, então, menos 10, né? 3,3 segundos de tempo de voo. Então, que resposta eu devo procurar lá nos itens? Ó, é importante se lembrar que ele deu uma ordem. Altura máxima, 16,25 metros. Depois, tempo de voo, 3,3 segundos. E, por último, velocidade final, que é menos 18 metros por segundo. Tá? Então, eu tenho que procurar qual dos itens tem essas 3 respostas. Se a gente olhar para cá, deixa eu voltar as questões. Está ela aqui, né? 16,25, 3,3 e menos 18. Tá? Então, seria a letra A, a resposta correta. Tudo bem até aí, gente? Sim. Tranquilo. Questão número 4 é a típica... Professor, o senhor pode voltar lá no enunciado do exercício 3, por favor? Aqui. Obrigada. Nada. Ô, professor, só uma dúvida. Por que na parte do tempo de voo, dividiu menos 33 por 30? Por 30? Não, por 10. Perdão, eu que fiz coisa errada aqui, eu comi bola. Tá, por 10, é o 10 da gravidade, né? Fica 3,3. Beleza. Tá? Mais alguém? Questão número 4 é uma brincadeira de instrução de escoteiro, tá? Ele tem um objeto que ele vai abandonar a partir do repouso e vai cronometrar quanto tempo o objeto demora para atingir o solo. E a partir deste tempo que ele demora para chegar no solo, ele sabe de que altura ele está, né? De que altura ele vai abandonar o objeto. Então seria alguma coisa assim, ó. Vou subir isso aqui. Questão número 4. O nosso amigo está aqui em cima. Ele não sabe que altura é essa. Mas ele quer saber que altura é essa. Então ele vem aqui, pega um objeto, deixa o objeto cair, não joga, né? Ele só abandona e cronometra o tempo que o objeto demora para chegar aqui embaixo. Esse vai ser o tempo de queda, que na verdade é igual ao tempo de voo nesse caso, né? Que o objeto só cai, tá? Ele cronometrou o tempo de queda e deu 6 segundos. E agora ele quer saber que altura. Lembrando que a velocidade inicial do movimento é 0, porque ele tem que abandonar o objeto, ele não pode jogar. O que nós podemos dizer desse movimento? Podemos dizer o seguinte: a gente sempre coloca o observador inercial lá no solo, né? Então ele está aqui embaixo, olhando o objeto para cima. O que nós temos das equações? Coordenada y igual a coordenada y inicial mais velocidade inicial menos, vezes o tempo, né? Menos metade da gravidade vezes tempo ao quadrado. Essa equação me diz, então, que posição do objeto em qualquer instante é igual a y0 é minha incógnita, né? Vou até colocar ele aqui como H,
Ele sai da altura máxima. A velocidade inicial do movimento é 0, porque o objeto é abandonado a partir do repouso. A gente está considerando só a gravidade, então 10 sobre 2, 5, vezes o tempo ao quadrado. Reparem que 6 segundos corresponde à altura 0. Então, posso resolver direto dessa equação. Ó. Quando a altura for 0, esse objeto que saiu lá do H, aqui 0, menos 5, o cronômetro estava marcando 6 segundos. Tá? Então, o H vai ser igual a 5 vezes 36. Logo, o objeto está alto pra caramba, está 180 metros acima. Né? Essa é a altura aqui que o sujeito teria que descer para chegar aqui embaixo. Tá? Dúvidas nesse? Preparados para fazer a instrução de escoteiro? Agora sim. O último exercício, ele tinha uma complexidade que é a seguinte: nós temos 2 movimentos simultâneos. E aí, o que acontece é que, quando nós temos mais de um problema, e isso eu não estou falando só de física, eu estou falando de qualquer problema, de qualquer assunto, tá? A técnica geral de solução de problemas, ela diz o seguinte: se você tem um problema complexo, você precisa subdividir esse problema. Esses 2 problemas aqui são simples? Não. Subdivida de novo. Esses 4 problemas aqui, cada um deles é simples? Ainda não. Subdivida novamente. Só tenho problemas simples agora? Alguns sim, outros não. Então, subdivida aqueles. Pense no seguinte: como é que você programa o seu dia? Você programa o dia inteiro? Não, você divide. Manhã, tarde e noite. E aí você começa a fazer uma programação. Tá? Intuitivamente, quando a gente tem um problema complexo para resolver, a gente subdivide esse problema até chegar numa solução para cada um dos módulos, e depois a gente faz uma integração. Tá? Essa técnica de solução de problemas, ela é o cerne do que se faz na engenharia, na gestão, em qualquer área. Por exemplo, se eu tenho um problema para resolver, por exemplo, um problema que eu posso criar um programa de informática, né, um programa aí para resolver isso, eu não faço um programa para resolver tudo. Eu vou quebrando esse problema em áreas, tá? Vou fragmentando essas áreas até que eu consiga resolver cada uma dessas áreas com uma subrotina. Tá? Isso é uma técnica que vocês devem estar aprendendo aí na disciplina de informática. Não sei como é que está a aula de informática de vocês, mas uma das coisas que você faz na informática é isso, tá? Eu vou fragmentando um problema até que eu tenho vários pequenos problemas e eu vou resolver esses problemas pequenos e integrá-los em uma única solução maior. E aí eu tenho a solução do problema. Nesse caso, nós temos só 2 problemas. São 2 movimentos. Vamos ao enunciado. Ó. Considere um objeto cujas dimensões são desprezíveis. No instante de tempo t igual a 0 segundos, esse objeto é abandonado a partir do repouso de uma altura de 45 metros, medida em relação ao solo. Problema 1. O objeto está aqui, foi abandonado, caiu até chegar aqui embaixo. No mesmo instante em que o objeto foi abandonado,
Uma pessoa situada a 50 metros do ponto em que o objeto irá tocar o solo começa a se deslocar em linha reta em relação ao ponto de colisão com uma velocidade de 5 metros por segundo. Aí o segundo problema. No mesmo instante que o objeto é abandonado daqui, esse cara começa a se locomover com velocidade constante. O atrito entre o objeto e o ar é desprezível, a aceleração gravitacional terrestre a gente pode considerar 10. E aí uma pergunta que liga os dois problemas. Qual a distância entre a pessoa e o objeto no instante em que o objeto colide com o solo? Eu vou resolver um problema, vou tratar um movimento, depois o outro movimento, e depois eu vou buscar a conexão entre eles, tá? Então, ele não está me deixando copiar? Tudo bem. Primeiro problema. O movimento de queda. O objeto é abandonado de uma altura de 45 metros em relação ao solo, com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, e ele cai em direção ao solo. Então, esqueci o homenzinho. Vou me concentrar só no objeto, que vai ser abandonado daqui de cima, com velocidade 0, e vai chegar aqui no solo. Tá? Quanto tempo esse objeto demora para cair? Como é que a gente pode calcular isso? Algumas maneiras. Uma delas, logo a primeira das equações, né? Aquela que me relaciona a posição do objeto, posição inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo. Tá? Por quê? Ao fazer isso, eu estou colocando 0 aqui embaixo. Ups, não era isso que eu queria fazer. Deixa eu trocar a cor, tá? Eu estou colocando 0 aqui embaixo. E vou observar esse objeto cair. Quando ele chegar na altura 0, ele que partiu de 45 metros, com velocidade 0, puxado para baixo pela Terra, quanto que o cronômetro vai estar marcando? Tempo de queda. Tá? Então, ó, eu ignorei, inclusive no desenho, eu ignorei o segundo movimento. Estou concentrado só no primeiro. Tá? Então, aqui, o que nós temos aqui, 5 tempo de queda ao quadrado é igual a 45. Tá? Logo, o tempo de queda ao quadrado é igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9. Logo, o tempo de queda, raiz de 9, 3 segundos. Então, o objeto vai demorar 3 segundos para chegar até aqui. Poderia calcular a velocidade dele? Poderia. Não vou usar, mas poderia. Num movimento desse tipo, a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Neste caso, o que nós temos? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes tempo de voo. Logo, o objeto vai chegar lá embaixo com menos 30 metros por segundo de velocidade. Tá? Legal, ótimo. Agora eu vou pensar no segundo movimento. O segundo movimento é o seguinte. No mesmo instante em que o objeto foi abandonado aqui, um corredor começou a se deslocar e ele estava a 50 metros de distância do ponto de colisão.
Esse cara se desloca com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Tá? Se a velocidade dele é constante, em 3 segundos, que é o tempo que esse objeto demora para cair, quanto que ele se deslocou? Quando eu tenho velocidade constante, posição do objeto é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Ou seja, o objeto estará em 3 segundos a 5 vezes 3, 15 metros de distância em relação ao ponto de saída. Ele vai estar aqui. Portanto, ele estará a 35 metros de distância do objeto. Tá? Então, resposta do exercício, tá? 35 metros de distância em relação ao objeto, no instante em que o objeto chega lá no solo. Beleza, gente?